Então, olá galerinha, estão com saudades aí? Pois é, enviando um vídeo aqui apenas com a minha voz para passar um pouco a saudade. Ah, eu sei que vocês estão me xingando mentalmente nesse momento, mas faz parte. Então, eu tinha prometido para vocês que queria enviar umas videoaulas para poder vocês pelo menos não deu para trabalhar social, mesmo assim eu dei uma recapitulada no conteúdo para vocês lembrarem mais do que tinha sido trabalhado e também terminei o capítulo nessas explicações. Então o capítulo que era para vocês estudarem no período normal, então foi concluído aqui através das videoaulas e também através das atividades. Então a gente vai estar utilizando na forma sequencial o livro, vocês utilizam Física 1 de Hello, Gauss e Newton, porém com algumas informações adicionais, algumas informações que serão trabalhadas aqui na videoaula, nos slides, não tem no livro didático de vocês. Como eu já tinha comentado com alguns, aliás, comentei na sala, que ciências da natureza, ciências naturais, ciências que vocês viram no ensino fundamental, não é mais trabalhada na forma de ciência no ensino médio, vocês já perceberam isso. Ela se divide em 3 áreas, biologia, química e física. E aqui estamos nós com a física. Bom, física significa, vem a palavra physis, significa natureza, e ela estuda todos os relacionados à natureza. Então, desde o sistema solar até mesmo o que acontece dentro do seu organismo, a física estuda. E tem relações com outras disciplinas, a biofísica, a físico-química, entre outros, mas a física está basicamente em tudo. Então, por isso, a gente na atividade de vocês é citar alguns exemplos da física no seu cotidiano, para você analisar como a física está presente em tudo, até mesmo na sua casa e até mesmo em você. Então, alguns exemplos aí, ó, sistema solar, uma explosão, a geladeira funcionando, tudo isso é física. Bom, a física ela se divide em dois segmentos, 2 períodos em relação às né? Então, física clássica, como já diz, é clássica, é mais antiga, e a física moderna. A física clássica está relacionada a todos os desenvolvimentos, os estudos, as pesquisas relacionadas até o século XIX e XX. Alguns pesquisadores gostam de estipular até o XX. E a partir disso, vai ser trabalhada a física moderna. Então, enquanto a física clássica, a eletricidade, ondulatória, a mecânica, a gente vai ver aqui, a física moderna é a física das partículas atômicas, a física chamada. Vocês vão ver um pouco de cada coisa, se tudo der certo, no decorrer dos anos aí no ensino médio. Então, essa parte introdutória da física que a gente está vendo aqui, ainda não é o início dos capítulos do livro. Aqui é a parte introdutória mesmo. Então, há uma parte que eu falo aqui é sobre a potência de 10 e notação científica, porque é meio que uma necessidade o aluno compreender pelo menos o básico sobre isso para entender melhor sobre física. Não que a gente vá utilizar isso agora, mas no decorrer dos anos vai ser sempre utilizado. Então, seja em biologia, seja em química, seja em física, seja em outras áreas, vai estar sempre utilizando um pouquinho de notação científica. Então, por isso que eu preparei alguns slides para aprofundar essa parte da notação científica, porque eu vi que muitos alunos têm dúvida, e muitos, assim, tem poucos que têm um certo domínio sobre notação científica, mas a maioria tem dúvida ou pouco conhecimento. Notação científica. Então, ela serve para representar números grandes e pequenos, e tanto números grandes ou pequenos, por quê? Porque é muito ruim você estar trabalhando com números, vamos supor, números acima de 10 casas decimais, números com 15 casas decimais, 20 casas decimais. Então, por exemplo, bilhão, trilhão, são números ruins para você estar calculando. Assim também como números entre 0 e 1, tipo 0,000000032. Então são números muito pequenos, muito ruins de trabalhar, ou muito grandes, que fica chato trabalhar dessa forma, um pouco complicado. Então, a notação científica ela surgiu com a forma de abreviar esses números. E ela utiliza abreviando-se com o número 10, utilizando a potências de base 10 ou potências de 10. Nesse caso, essas potências de 10, elas vão servir para quê? Essa notação científica e potências de 10 também. Elas vão servir para abreviar os números muito grandes ou muito pequenos. Elas vão servir para utilizar em cálculos, facilitar toda a parte de cálculo, anotações. E aqui a gente vai ver um pouco sobre o que é uma notação científica. Então, a notação científica, a diferença dela para a potência de 10, é que a notação científica basicamente tem regras.
e a potência de 10 é 10 elevado a um expoente, que não necessariamente precisa ter regra sobre ela. Então vamos aqui, ó. Primeiro, a notação científica é isso daqui que eu estou circundando com o ponteiro do mouse. 3 vezes 10 elevado a 10, elevado a 3. 3 vezes 10 elevado a 3. Então isso é uma notação científica. Mas a notação científica ela só é considerada uma notação científica se ela tiver isso, um número vezes 10 elevado a um expoente. Então esse primeiro número aqui, ele tem que ser entre 1 e 10. Ele não pode ser acima de 1 e nem pode ser 10 ou acima de 10. Se for dessa forma, está errado. Ou seja, não é uma notação científica, não necessariamente errado, mas não será uma notação científica, será uma potência de 10. E o 10 tem que estar elevado a um expoente, que pode ser positivo ou negativo. Mas cuidado, esse expoente positivo ou negativo, ele não é um número positivo ou número negativo em si, ou seja, ele não vai fazer desse valor seu número negativo. O expoente positivo, ele diz que o número é acima de 1, acima de 10, acima de 100, acima de 1000. Enquanto negativo, é para dizer que ele está naquela infinidade de números entre 1 e 10, ou 1 e 0. Então ele é um valor, quando é negativo, ele é um valor maior que 0 e menor que 1. E quando é positivo, ele é acima de 1. E aqui nós temos, usa-se um expoente positivo quando estamos representando números grandes, e expoente negativo quando estamos representando números pequenos. No caso, números pequenos é de 0 a 1. Vamos dar uma praticada aqui para ver se vocês entenderam. Primeiro, escrever em notação científica, você pode pegar um número qualquer, ele, número. Então, para observar ele, ali se é maior que 1, você entre 0 e 7 tipo negativo. Sempre um expoente negativo. Porém, uma observação. Quando esse número aqui, no caso, tem que levar aqui um número, vírgula aqui, ó, vamos botar aqui. Ó, só você colocar aqueles 10, então, não é notação científica. Então, para obedecer a notação científica, ele tem que estar com um número antes da vírgula. Ou seja, você pode colocar aqui 3,4, 3, mas só que eu não posso colocar mais de um número antes da vírgula. Então, 5, 4, 6, 7. O que tem nesse número? Ele tem 9 zeros mais 4, 5, 7. Ele é maior que 1? É. Então, o expoente vai ser positivo. Mas como é que eu vou saber o número certo desse expoente? O número certo desse expoente, quem manda é a vírgula. É a vírgula onde ele estava para onde ela foi. Esse número representado aqui é como se ele não tivesse com vírgula, né? Mas ele tem uma vírgula. A vírgula está aqui no final, ó, após o último número. É porque como ela não precisa ser demonstrada, ela não é demonstrada. Mas ela está ali. Com isso, a vírgula está aqui. E ela foi para onde? Aonde é que eu devo colocar a vírgula para ficar o valor entre 1 e 10? Então eu venho bem aqui nesse 4, 5, 7 e caço um local para colocar a vírgula. Ele fica entre 1 e 10, que foi justamente aqui, entre 4 e 5. 4,57 é um valor entre 1 e 10. É maior que 1, menor que 10. Então está correto. Vezes 10 elevado, agora o expoente. Como é que eu vou saber? Se a vírgula estava aqui e ela foi para cá, eu tenho que contar quantas casas ela se moveu. Então aqui tem 3, 6, 9, 10, 11 casas. Pronto, positivo, correto. Mas e se o número for entre 0 e 1? Tipo esse daqui. Ó, você está vendo que está espaçado aqui. Não é correto fazer isso não. Coloquei espaçado só para ficar mais fácil da gente contabilizar. Contabilizar aqui os zeros. Mas vamos lá. Se o valor é entre 0 e 1, eu faço a mesma coisa. Caço o valor aonde a vírgula eu vou colocar, para o valor ficar entre 1 e 10, no valor representativo, ou seja, diferente de 0. Então, daqui tem um 18. Não muda a sequência. Tem muita gente que erra mudando a sequência. Em vez de colocar 18, vai colocar 81. Não, você coloca do jeito aqui, 18. Mas só que eu tenho que botar a vírgula para ficar entre 1 e 10. Então, 18, eu boto a vírgula entre 1 e 8. Fica 1,8. Maior que 1, menor que 10. Então, depois disso, eu vou ver a movimentação da vírgula. A vírgula estava aqui e foi para cá. Quantas casas nós temos aqui? Ó? 3, 6, 9,
12, 13, 14. Porém, é um valor entre 0 e 1, então o expoente será negativo, então menos 14. Entendido? Outra prática. Transformar potências de 10 em notação científica. Então, ali a gente pegou o número escrito para transformar em notação científica. Agora, a gente vai pegar potências de 10 e adequar-se às regras da notação científica. Então, olha, esse númerozinho vem aqui, por exemplo, aqui é uma potência de 10. Ele não é uma notação científica. Por que não é uma notação científica? Porque ele não está aqui, ó, com valor entre 1 e 10. Ele não é considerado a notação científica. É considerado uma potência de 10, como dito. Então vamos lá por exemplos. Aqui eu coloquei alguns valores, coloquei algumas pegadinhas, mas vamos observar. Primeiro exemplo. O valor bem 8,7 vezes 10 elevado a 9. A gente vai fazer o inverso do que a gente fez na outra questão. Quando eu digo que eu tenho um valor com expoente positivo aqui, que eu abreviei, esse valor aqui, o que eu vou fazer com ele? Eu vou pegar essas casas bem aqui, que são 9 casas, e vou adicionar elas. Eu adiciono as casas ou para a direita ou para a esquerda. Quando o expoente é positivo, as casas são para a direita. Lembre-se do plano cartesiano. Quando você vai desenhar um plano cartesiano, os números positivos você bota para a direita e os números negativos para a esquerda. Então é mais ou menos nesse sentido. Quando é o número positivo, as casas vão para a direita. Quando é negativo, as casas vão para a esquerda. E lembre-se, quem manda é a vírgula. Então vai iniciar de onde a vírgula está. Então aonde a vírgula está é aonde você vai começar. Então bem aqui, ó, 8,7 vezes 10 elevado a 9. Então quantas casas eu tenho que adicionar a 8,7? 9 casas. Então eu vou pegar essa vírgula e vou contar 9 casas para a direita. Como o 7 já é uma, então aqui, ó, uma, e aí faltam 8 casas para 9, então eu acrescento 8 zeros. Aqui, ó, 2, 3, mais 3 aqui dá 8 zeros. E quando é negativo? Quando é negativo, a diferença é que a vírgula vai para a esquerda. Então vem aqui, ó, 7,62. Então a vírgula está aqui, ó, e ela vai para a esquerda. Então puxa a vírgula aqui, ó, do 7 para a esquerda. Então olha, quantas casas foram? 1, 2, 3, 4, 5. Puxa a vírgula. Ah, professor, mas tem esse zero. Esse zero não entra na contagem. Na verdade, era para colocar a vírgula aqui. Como eu não posso deixar nenhum número, ao deixar aqui uma vírgula sem nenhum número antes, eu tenho que botar esse zero. Mas ele não entra na contagem. Lembre-se que você conta a movimentação da vírgula. Então ela estava aqui e foi para ali, ó. Então daqui para ali tem 5 casas, está correto. Da mesma forma, ó, do 7 para o final tem 9 casas e está correto. Agora vamos olhar esse exemplo. 985 vezes 10 elevado a 9. Para esse número se transformar na notação científica, eu tenho que colocar a vírgula nele entre 1 e 10, ou seja, 9,85. Aqui eu esqueci, mas é também 9,85. Esse 9,85 você tem que agora analisar. O expoente correto é 11 ou 7? Porque bem aqui, ó, a vírgula estava aqui, eu puxei 2 casas. Ao puxar essas 2 casas, aqui ficou 9 para 11 ou ficou de 9 mudou para 7? Vamos observar. Se eu fosse adicionar as casas corretamente aqui, a vírgula iria para onde? Não era para a direita? Então imagine que você, esse número, a sua casa, que você vai chegar lá na sua casa meio quando você vai embora, são 9 casas para a direita. Mas você puxou a vírgula para a esquerda 2 casas, ou seja, você foi para trás 2 casas. Nesse caso, quando você, bem aqui, eu até botei uma nota aqui embaixo. Quando você movimenta a vírgula no sentido em que o expoente exige, ou seja, se é positivo você vai para a direita, se é negativo você vai para a esquerda, o valor do expoente se reduz. Mas aqui eu não puxei para o valor, para a direção correta, eu puxei na direção contrária. Então quando eu puxo na direção contrária, o expoente vai ampliar. Então eu puxei 2 casas para o contrário, então de 9 foi para 11. Então correto aqui, 9,85 vezes 10 elevado a 11. E já aqui no caso serviria esse resultado. Você pode utilizar isso para poder conferir se está certo. Então bem aqui, olha, 985 vezes 10 elevado a 9 é isso. É 9 mais, ó, mais 9 zeros aqui, 985 mais 9 zeros.
Esse mesmo valor aqui, ó, 9,85 vezes 10 elevado a 11 é a mesma coisa, 985 mais 9 zeros. Mas se eu colocar bem aqui o 7, ó como dá errado, ó, fica faltando 2 zeros, só tem 7 zeros, então fica errado. E no outro caso, em que é bem aqui positivo, mas eu coloquei um valor decimal. Então 0,62. Para ficar o expoente entre 1 e 10, eu coloquei 6,2 vezes 10 elevado a 10. Então, nesse caso, 6,2 a 10 ou a 12. Ou seja, eu puxei uma casa. Essa casa aumentou para 12 ou veio para 10. Do mesmo jeito, quando é positivo, eu tenho que puxar a vírgula para a direita. E eu puxei ela para a direita, foi para a direita. Então, se eu puxei ela no mesmo sentido que o expoente exige, então o expoente vai se reduzir. Como eu puxei uma casa, o expoente vai reduzir uma casa, então fica 6,2 vezes 10 elevado a 10. Último exemplo desse slide, 123 vezes 10 elevado a menos 6. Agora aqui tem um número com expoente negativo. Olha aqui, ó. Primeiro eu coloquei 1,3 com a vírgula, para ficar no valor da notação científica. Maior que 1, menor que 10. Mas só que eu peguei duas casas aqui, ó. A vírgula estava aqui, eu puxei duas casas. Então, se eu puxei duas, aqui vai para menos 4 ou para menos 8? Então, analisa. A vírgula estava aqui e ela foi para a esquerda. Quando o expoente é negativo, a vírgula vai para a esquerda. Então, se eu puxei no mesmo sentido que o expoente exige, o valor do expoente se reduz. Então, puxei duas casas, de menos 6 foi para menos 4. Então, é esse exemplo. Tudo ok? Continuando um pouco de notação científica aqui. A gente tem que fazer operações muitas vezes com notação científica, multiplicar notação científica, somar, subtrair, dividir. Então a gente vai ver um pouco disso. São 4 slides, cada um com um tipo de operação, para vocês entenderem. Então primeiro, adicionar. Tanto na adição quanto na subtração aqui, ó, os dois casos, você só pode adicionar ou subtrair notação científica quando o expoente é o mesmo. Olhe bem aqui no início, ó, 6 vezes 10 elevado a 3 e 8,2 vezes 10 elevado a 2. Então não é o mesmo expoente, então não posso fazer adição. Mas o que eu posso fazer? Eu posso igualar os expoentes. Ou reduzir esse para 2, ou aumentar esse daqui para 3. No caso eu optei em aumentar esse para 3. Então 8,2 aumentando uma casa fica 0,82. As regras que a gente estava fazendo antes. Então, olha, 6, aí você faz o que? Você soma, depois que você igualou, você soma normalmente. Então, deixa os expoentes a base de 10 para lá e soma só essa parte aqui, ó, 6 mais 0,82, que dá 6,82. E os expoentes se mantêm. A mesma coisa acontece na subtração. Eu não posso pegar e subtrair com expoentes diferentes. Então, primeiro eu tenho que igualar, foi igualado. Depois eu subtraio essa parte aqui, essa multiplicação, ó, 6 menos o 0,82, que dá 5,18, e o expoente, a base de 10 se mantém. Então, vezes 10 elevado a 3 se mantém. Mas com a multiplicação e a divisão, modifica. A multiplicação nós temos qualquer número pode ser multiplicado aqui, e você não precisa igualar, nem na multiplicação nem na divisão. Mas só que você tem outra regrinha. Então, quando estiver multiplicando, você pega esse número aqui e multiplica pelo outro normalmente. Então, 6 vezes 8,2, que dá 49,2. E os expoentes você vai somar. Então, quando você multiplica a notação científica, você soma os expoentes. Então, 3 mais 2, 5. Mas só que aqui não é a notação científica. Aí o que eu tenho que fazer? Transformar na notação científica. Então eu puxei uma casa, sentidos contrários, aumenta. Então foi uma casa que eu puxei, aqui aumenta uma casa. Vamos multiplicar a divisão. A divisão é a mesma coisa, mas só que em vez de multiplicar, em vez de somar, eu vou subtrair. Então vou dividir normalmente aqui, ó, 6 dividido por 8,2, que dá 0,73, e vou subtrair os expoentes. Então 3 menos o 2. Então 3 menos 2, 1. Mas só que aqui também não é a notação científica. Então eu tenho que transformar na notação científica
E ao transformar a notação científica, o expoente aqui é zero, ou seja, pode deixar sem ela. Outra comparação aqui. Você vai pensar, abusei notação científica, mas é isso, estou partindo das partes básicas dele. Então, comparação de números escritos em notação científica. Bom, isso daqui é para vocês entenderem qual é o número maior na notação científica, e muita gente se confunde. Então, primeiro, quando os expoentes são positivos, eles podem ser iguais ou diferentes. Se eles forem diferentes, o número maior é aquele que tiver o maior expoente. Por exemplo, aqui, 4,5 vezes 10 elevado a 5 e 9,6 elevado a 3, 10 elevado a 3 aqui. Então, quem que tem um expoente maior? O 5. Então, pronto, esse número é o maior. Até porque, imagina, você vai acrescentar 5 casas aqui você só acrescenta 3. Então, esse é maior. Agora, analisa o outro exemplo. Quando os expoentes são iguais, você só considera o número aqui que vem antes da multiplicação e vê que é o maior. Então, se os expoentes são iguais, você tem que ver que é o maior antes da multiplicação. Então, 7,5 e 5,6. Então, 7,5 é o maior. Então, essa é a notação maior. Porém, quando os expoentes são negativos, a gente tem que analisar a mesma coisa. Quando os expoentes são diferentes, aí aqui inverte. No negativo, o número maior é aquele que tem um expoente menor. Então, por exemplo, 4,5 eu vou retirar 5 casas aqui antes da vírgula, para acrescentar depois da vírgula no caso, né? E aqui só 3. Então, o expoente menor expoente vai ser o número maior. Já no outro caso, quando é igual, é a mesma regrinha. Se o expoente é igual, então você vai analisar o número antes da multiplicação, 7,5 e 5,6. Então 7,5 continua sendo maior. Então aqui só para testar agora. Vamos lá. Primeiro, como se fosse um exercíciozinho aqui. 234,75. Bom, a vírgula está aqui. É o número maior que 1. Então, se é um número maior que 1, o expoente vai ser positivo. Quantas casas eu tive que movimentar para transformar em notação científica? 2. Então, é só puxar a vírgula para o lugarzinho correto, que é entre o 2 e o 3. E pronto, eleva o expoente, que era 2. Né? Nesse caso, 695 mil é maior que 1? Então o expoente é positivo. Para onde vai a vírgula? Para cá. E aonde ela estava? Aqui. Então, daqui para cá, 5 casas. Então, o expoente 5, não esquecendo de colocar aqui a vírgula. Se esquecer a vírgula aqui, o valor está errado. Novamente, agora aqui é negativo. Esquece esse menos que coloquei aqui, foi erro. Então esse menos aqui já está garantido porque o valor é entre 1 e 0, ou 0 e 1. Mas só quantas casas? A gente teve que colocar aqui, 4. Então menos 4. Nesse caso, 565. Coloquei a vírgula aqui. Então quantas casas? 3, então como era entre 0 e 1, menos 3. E agora aqui, transformando isso em notação científica, faltando aquelas regrinhas anteriores. Quando é negativo, eu tenho que puxar a vírgula para a esquerda. E na notação científica aqui eu puxei para a esquerda. 2 casas, a vírgula estava aqui, para aqui, e veio para cá. Então foram 2 casas para a esquerda. Se eu fui no mesmo sentido, o valor cai. Então 2, números a menos, então 15 vai para 13. E o último exemplo, esse daqui foi puxado só uma casa, Tá 2, eu puxei uma para a direita, então se o 2 aqui está dizendo que é para a direita, eu puxei para a direita, então já está de acordo, ficou 1. Agora analisando isso daqui, quem seria a sequência crescente dessa massa aqui entre esses planetas? Vamos analisar aqui, a crescente é do menor para o maior, então qual é o valor menor que nós temos? Você vai olhar para os expoentes primeiro. Que é o menor expoente, o 26. Mas tem 2 26. Então, 26 e 26. Quando isso aqui dá igual, a gente vem para o número. Então, qual desses números é maior? O 2 e o 6. Então, o menor é o Mercúrio. Depois, o menor é Marte. Depois do 26 vem quem? O 27. Esses dois. Igual. Só que a gente tem que vir para cá. O que é o menor? O Vênus. Depois, Terra. E por último, quem tem o maior expoente, que é Saturno. Pronto, a sequência está aí. As notações também, se você quiser comparar.